Roberto disse que estava cansado. Se ele deu um grito de boa noite desse, cansado, quando ele estiver bem aqui domingo, então, aí se prepare, vou ter que reparafusar as telhas aqui da igreja. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Se você colocou o seu telefone no modo Jesus Cristo, então amém. Se você ainda não colocou, esse é o momento ideal para você fazer isso. Deixa aí o seu telefone quietinho aí no modo céu, no modo avião, no modo Jesus. E abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Todos encontraram? A gente espera. Fica depois de 99. Todos encontraram? Amém. O salmista, escrevendo esse salmo, ele disse, a partir do verso 4, ele vai dizer: entrem pelas suas portas com ações de graças, e pelos seus átrios com louvores. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, aleluia, e o seu amor leal é eterno. O seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Louvado seja. Senhor meu Deus, nós te agradecemos pelo teu infinito amor, porque tu tens sido tão bom para com o teu povo, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor, além de bondoso, além de amoroso, o Senhor também tem sido tão fiel, Pai amado. O Senhor tem cobrido de bênçãos o teu povo. O Senhor tem derramado graças, misericórdias. O Senhor tem derramado bênçãos sobre o teu povo. Senhor Deus, nós que somos o teu povo, que te chamamos pelo teu nome, que nos chamamos pelo teu nome, estamos aqui nessa noite, Pai, para te render graças, para te render louvores, para bendizer o teu santo nome e dizer, Senhor Deus, que nós somos totalmente dependentes de ti, totalmente dependentes da tua graça. E, Senhor Deus, estamos derramando a nossa vida aqui como um sacrifício vivo, Senhor, e que suba como um aroma agradável ao teu trono, Pai. É por isso que te agradecemos nessa noite, em nome do teu santo Filho. Estamos aqui, Senhor Deus, para entregar o nosso melhor louvor a ti, e que suba ao teu trono, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Os que confiam no Senhor são os montes de Sião. Todos vieram essa noite para dar um renovo na sua alma, para ouvir a palavra do Senhor e recarregar as baterias. Que não se abalam, mas permanecem.
confia no Senhor, que reconhece que o poder e a autoridade do Senhor são mais fortes, mais firmes do que os montes de Sião. A sua alegria está depositada no seu Deus. A sua esperança está depositada no Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem motivos de sobra para louvar ao Senhor. Vamos louvar os irmãos. Agradeço por ele ser grato eu te agradeço, Deus, por me lembrar de mim e pelo teu favor. Eu que me faz crescer, eu fico pela fé e não vacilo, pelo mais do Cristo, sou Deus, sou Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo, pelo mais do Cristo, sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço bem. Agradeço, Deus, que o deserto não me deixou morrer e nem caminhar. E como aquela mão que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço bem. Glória a Deus. Aquele povo caminhando no deserto, Deus não se esqueceu deles. A roupa não se estragava, o calçado não se gastava, a comida descia do céu todos os dias. Eles não tinham falta d'água, o sol não queimava a pele, o frio também não os incomodava, porque Deus estava tomando conta deles, assim como Deus tem tomado conta do seu povo por todos os dias. Meus irmãos, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos o povo consagrado de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, e estamos aqui, meus irmãos, para louvar e bendizer o nome daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Cansados, que refrigério a sua alma. Mas também agradecer por tudo que Deus fez, por todos os livramentos, por todas as bênçãos que Deus fez no dia de hoje. Seja grato, feche seus olhos e cante. Que tristeza.
libertar e salvar. Vamos lá, Dino? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Irmãs, agora te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Perguntar hoje aqui, meus irmãos, quem aqui teve um café da manhã completo hoje, com pão, com pelo menos a margarina, um café quentinho, um prato de cuscuz, aleluia. Glória a Deus. Na hora do almoço, você teve um feijãozinho hoje, aquele com a carninha de charque. Eita glória! Ainda uns pedacinhos de calabresa dentro. Eita Jesus! Aí a gente bota, Alisson, pelo menos, olha, para quem gosta, um pedacinho de bacon ali dentro do feijão, aquele feijão preto, Ivonete, que chega e fica com caldo grosso. Irmãos, afeições. Ah, Jesus! Aí para completar, hoje à noite, olha, eu preciso dizer, porque ele não pediu segredo, eu vou dizer. Dino comeu hoje quase 1 quilo de munguzá na janta. Ele quase que não consegue abotoar a camisa hoje. Ele tomou uns 3 litros de sopa hoje, depois do munguzá. E para terminar, um pão com queijo de coalho. Eu não sei. Ô irmã Lena, o carro vem empenado hoje. É o seguidor que vem. Irmã Dorinha, o carro não vinha torto hoje, do lado de Dino. O carro vinha empenado hoje. Tanto que Dino comeu. Misericórdia, Jesus. Eu não sei onde é que cabe tanta comida desse homem. Mas louvado seja Deus, que Deus não tem deixado faltar comida na nossa mesa, meus irmãos. Essa semana eu fui abençoado, meus irmãos, com uma panela de fava. Eu comi fava na segunda, comi fava na terça. Aí, louvado seja Deus, que a Elisângela não gosta de fava, eu comi sozinho. Glória a Deus, glória a Deus. Foi meu almoço por 2 dias. Oh, coisa. Ai, Deus é bom, meus irmãos. Ai, Deus é bom. Eu comi fava 2 dias. Ainda não matei a vontade, não, mas está quase. Está quase. Louvado seja Deus por isso. Vamos sentar, meus irmãos. Depois de tanta comida, a pessoa sempre. Porque onde chegar em casa tem que comer de novo. Na fava acabou, que pena. Só sobrou só um pote. Eu disse que sem trazer o pote, nada, né? Porque já fica engatilhado, está dormindo. Comigo tá, em nome de Jesus. Meus irmãos, isso que eu esqueci de falar que segunda-feira, meus irmãos, foi o aniversário de Carol. E nós estivemos lá, eu e a Elisângela, para poder dar um abraço em Carol. E como é bom quando o povo de Deus pode comemorar mais um ano, meus irmãos. Diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, Deus tem nos dado alguns dias de alívio. Graças a Deus, graças a Deus. Alguns dias, Davidson, que a gente pode olhar assim e dizer: meu Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos protegido.
tem nos sustentado e tem sido muito generoso conosco. Deus tem sido tão bom conosco, meus irmãos, que Deus nos dá o privilégio de, em plena pandemia, a nossa irmã Dorinha está comendo cuscuz com camarão. Olha aí. Ai, Deus é bom demais, meu irmão. Deus é bom demais. Deus é muito generoso. Nós temos que agradecer também que o nosso irmão Alisson tomou a dose da vacina, está bem, graças a Deus. Daqui a pouco ele toma a segunda dose e fica totalmente imunizado. Cícera também, daqui a pouco toma assim. Ela tomou a primeira dose, ela sentiu uma coisa, uma reação. Aí, para a gente resumir, é tudo. Irmã Gleide tomou a dose da vacina ontem também, está imunizada. Daqui a 28 dias ela toma a segunda dose. E daqui a pouco, meus irmãos, todo mundo vai... Oi? Daqui a pouco vai estar todo mundo imunizado, graças a Deus. E a gente vai poder ficar um pouco mais tranquilos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós fizemos, meus irmãos, o pagamento do aluguel da igreja antes de ontem. Hoje é dia 22, né? Foi isso mesmo, antes de ontem. Dia 20 fizemos o pagamento do aluguel da igreja. Esse mês, graças a Deus, conseguimos honrar com todos os compromissos da igreja. E mais uma vez, em dia, louvado seja Deus. Mas isso não impede, meus irmãos, que nós continuemos sendo generosos para com a obra do Senhor. Isso não impede que a gente continue trazendo, meus irmãos, alimentos para a igreja. Porque eu disse a vocês há algum tempo, e sempre vou repetir, todos os alimentos que são trazidos aqui para a igreja, eles são destinados a pessoas que estão necessitadas. A gente não fica com o alimento guardado na igreja. Chegou, nós já repassamos para aqueles que precisam. Porque fome não espera, meus irmãos. Fome não espera. Da mesma forma como as roupas que nós estamos também recebendo doações, roupas em ótimo estado de conservação. Sabe aquele vestido que a irmã Dorinha comprou lá em Paris, que ela vai trazer para a igreja para fazer doação? Pronto. É desse tipo. É desse tipo que a gente traz. Então, meus irmãos, brincadeiras à parte, continuem sendo generosos com a obra do Senhor, para que essa igreja continue sendo uma igreja abençoadora, para que essa igreja continue sendo um canal de bênção para outras pessoas, para que a gente possa fazer o nosso papel enquanto cristãos, que é de socorrer aqueles necessitados, meus irmãos. E com essa mesma generosidade eu convido, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, irmão Alberto, por gentileza, meu irmão, você pode entregar os envelopes, por favor. Senhor meu Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua generosidade, Pai, e pelo teu cuidado para com o teu povo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem aberto portas para o teu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu sustento é visível para com o teu povo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado como nós devemos ser generosos para com a tua obra, Senhor.
sabendo, Pai querido, que tudo aquilo que nós trazemos à Tua casa, Senhor, é uma pequena parte do que o Senhor tem nos dado com tanta generosidade, Pai. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus, e que o Senhor multiplique esses recursos, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, só lembrando que domingo pela manhã teremos escola bíblica dominical normalmente. Então, programe-se. Estaremos aqui para retomarmos as aulas da escola dominical. Domingo, quem esteve aqui pela manhã, nós tivemos um momento de interação na nossa escola dominical, como nós fazemos de costume. E à noite, nós teremos o privilégio de ouvirmos mais uma vez a palavra do Senhor no nosso culto público e daremos prosseguimento à exposição da carta do profeta Daniel. E eu peço a Deus que domingo que vem nós sejamos tão abençoados como nós fomos domingo passado. Então eu peço que você desde já esteja em oração para que tudo corra bem domingo e traga convidados, meus irmãos, traga convidados para que mais pessoas possam ser abençoadas pela pregação do Evangelho e continuemos compartilhando os vídeos, as mensagens, as pregações. Tem aquele botãozinho, aquele pitoquinho vermelho lá na sua tela lá do YouTube. Clique nesse pitoquinho vermelho. Clique também lá nos sininhos, ative os sininhos para que eles badalem quando chegar uma nova mensagem lá, para ele despertar você. Então, para que nós fiquemos conectados, meus irmãos. Aqueles que não podem vir à igreja por algum motivo, como alguns que realmente não podem, como hoje nosso irmão Marinho que está trabalhando. Então, esse nosso canal do YouTube também serve para aqueles nossos irmãos que estão trabalhando hoje, estão de plantão e podem ouvir a mensagem depois. Então, compartilhe as mensagens e aperte desse pitoco vermelho aí, em nome de Jesus. Diante disso, meus irmãos, abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós iremos concluir a exposição desta carta. Ou melhor, nós iremos fazer a conclusão da exposição das duas cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Já concluímos a primeira. E se Deus permitir, hoje concluiremos também esta segunda carta. Diante de algumas semanas em que nós estamos expondo a carta ou as cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. E hoje, para a glória de Deus, nós estaremos concluindo esta exposição. Todos encontraram? 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 18 deles, por favor. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham
mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, matem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura. E que o Senhor, teu Santo Espírito, nos abençoe e nos ilumine nessa noite, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Nós lembramos que em 3 semanas, Ivonete, o apóstolo São Paulo planta essa igreja em Tessalônica. Foram apenas 3 sábados, Francisco, para que o apóstolo Paulo plantasse essa igreja em meio a muita perseguição, a muita luta, a muita tribulação. Mas louvado seja Deus, que deu tudo certo. Mesmo com tanta luta, o apóstolo São Paulo planta essa igreja. E para a alegria do apóstolo São Paulo, ele mesmo vai dizer que essa igreja se transformou em uma igreja modelo. Modelo porque ela tinha, irmã Dorinha, uma fé operosa, ela tinha um amor abnegado e ela tinha uma firme esperança na vinda de Jesus Cristo. E aí nós expomos toda a primeira carta, os 5 capítulos. Nós vimos, por exemplo, que Paulo fez a sua defesa, a defesa do seu apostolado. Ele disse que não estava lá para agradar pessoas, ele não estava lá apenas interessado no dinheiro das pessoas, ele não estava lá para poder ser reconhecido, para levar aquelas tapinhas nas costas ao pé, dizendo, ó pregador bom. Não. Ele tinha o objetivo de pregar o Evangelho. Ele tinha o objetivo de anunciar as boas novas do reino de Deus e dizer que o Senhor Jesus voltará. E foi isso que ele fez. Mas acontece, meus irmãos, que talvez alguns irmãos tenham ficado com algumas dúvidas. Ou então o apóstolo São Paulo entendeu que ele não deixou alguma brecha, alguma coisa sem explicar direito. E então o apóstolo Paulo escreve agora a 2ª carta. E nessa 2ª carta, meus irmãos, ele faz uma defesa muito clara de que Jesus voltará. Mas antes que Jesus volte, acontecerá um grande período, meus irmãos, de apostasia. E vai ser justamente nesse período de apostasia, Cícera e Helena, em que a fé de muitos vai esfriar, aonde muitos, Mari, vão abandonar a sua fé, é que surgirá a figura do anticristo, aquele que vai vir pouco tempo antes de Cristo, e ele perseguirá muitos, e matará, sim, meus irmãos, matará a outros tantos, e ele dirá tudo aquilo que aquelas pessoas querem escutar. Ele só vai dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que satisfaz o seu ego. Olha, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Vamos ouvir. Olha, você nasceu para ser vitorioso. Aleluia. Olha, você é filho do rei. Ninguém pode encostar a mão em você porque você é ungido do Senhor. Olha, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai prosperar. E as pessoas gostam de ouvir isso, meus irmãos, porque isso satisfaz o ego. Porque essa teologia da prosperidade que nós ouvimos hoje é tudo aquilo, saúde, é tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. Ninguém mais escuta
nessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, não se fala em pecado, não se fala em arrependimento de pecados, não se fala em abandono da vida errada. A única coisa que se prega é vitória, 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 vitória. E nem há neta da irmã Dorinha, mas só se prega vitória, vitória, vitória. Mas chegará, meus irmãos, o período em que esse anticristo vai se levantar e ele enganará muitos com sinais miraculosos, Francisco. Esse anticristo vai fazer milagres como se fosse o próprio Deus, para enganar pessoas e para tirar pessoas da presença de Deus. Por isso precisamos estar alertas, meus irmãos. E nós não seremos enganados quando nós tivermos de posse da verdade e a verdade do Evangelho. É por isso que nós nos dedicamos tanto ao ensino das Escrituras. É por isso que nós nos dedicamos tanto à exposição da Palavra de Deus de forma fiel, honesta e verdadeira, para que nós não sejamos enganados por tais falsos profetas. Mas aí, meus irmãos, na conclusão desta carta, agora o apóstolo São Paulo ele vai dar algumas advertências aos irmãos, mas ele também vai fazer um pedido, ou alguns pedidos. Versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, irmãos, orem por nós. E sabe para quê, meus irmãos? Para que o Evangelho continue sendo pregado. O que o apóstolo Paulo está pedindo aos Tessalonicenses, e certamente nós também devemos fazer isso, é que nós continuemos orando para que a palavra de Deus continue sendo pregada de forma fiel e verdadeira. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que nós não sejamos constrangidos, para que nós não sejamos impedidos de pregarmos o Evangelho, de pregarmos as boas novas de Deus. Mas o que mais me encanta aqui é que o apóstolo Paulo, mesmo sendo ele um apóstolo, meus irmãos, ele pede oração. Talvez o mais lógico seria que a igreja pedisse oração ao apóstolo. O mais normal é que a igreja peça orações ao seu pastor. Mas tem momentos, meus irmãos, que todos nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Principalmente por aqueles irmãos que são um pouco mais fracos na fé. E nós precisamos estar em oração por essas pessoas. Vocês perceberam bem, o cuidado de Paulo não era com ele próprio, mas era para que o Evangelho continuasse sendo pregado. Mas em segundo lugar, ele pede orações também para que Deus livre o próprio apóstolo São Paulo daquelas pessoas perversas, daquelas pessoas más que estavam perseguindo ele. Só que mais uma vez, meus irmãos, Paulo pede que os irmãos orem para que Deus o livre dos perseguidores. Não é para o bem-estar dele próprio, não, Alisson, mas é para que o Evangelho continue sendo pregado. Mais uma vez, Paulo está muito preocupado com a pregação do Evangelho. Essa foi a missão que Cristo deu a ele, e ele zelava em cumprir a missão que fora dada a ele. Essa missão também é minha e sua. A missão de pregar o Evangelho não é só do pastor, não, meus irmãos. Ela é sua também. Essa responsabilidade não é apenas minha, mas é de cada um de vocês. Preguem o Evangelho, anunciem as boas novas do reino de Deus, porque os tempos são maus. Os tempos são maus. Mas sabe o que é mais interessante? No versículo 3 ele vai dizer o que aí, Davidson? Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é fiel e Ele nos protegerá do maligno. Você lembra da oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Da oração do Pai Nosso?
E lá no finalzinho ele vai dizer, mas livra-nos do mal. Em outras palavras, ele está dizendo, mas livra-nos do maligno. E por quê, meus irmãos? Porque Deus é fiel. E Ele nos protegerá. E Ele nos livrará. E Ele nos dará proteção. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Versículos 4 e 5, ele faz uma oração para que Deus continue fortalecendo aqueles irmãos. Veja como é interessante, Paulo, que estava pedindo orações para os irmãos, agora ele próprio está orando para que Deus fortaleça aos crentes daquela igreja de Tessalônica, para que Deus dê encorajamento, para que Deus dê ânimo àquele povo, para que eles continuem perseverando em meio a tantas lutas, em meio a tantas perseguições. O povo de Deus, Lusa, tem essa característica. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós pedimos orações, mas em nossos corações nós também estamos orando uns pelos outros. Se por um lado nós estamos pedindo ajuda, por outro lado nós estamos dizendo, mas eu estou pronto a te ajudar também. Se por um lado nós estamos estendendo a mão, por outro nós estamos dizendo, olha, também segura a minha também. Porque essa é a característica, Maria, do povo de Deus. Nós nos amamos e nos ajudamos porque somos uma mesma família, família de fé. Porque estamos juntos nessa jornada. Porque não somos cavaleiros solitários, somos membros de um só corpo. E por isso, como membros de um só corpo, nós precisamos trabalhar em equipe, trabalharmos juntos. Porque há um ditado que diz, meus irmãos, que a união faz o quê? Não faz só o açúcar não, né? Faz a força também. Mas aí agora Paulo vai prosseguir e ele chega no ponto principal deste capítulo, no encerramento da sua carta. Aí Paulo chega agora no versículo 6, Alberto, e ele vai dizer, meus irmãos, prestem atenção, não é no pedido, não é na sugestão, não é numa orientação, mas é uma ordem. É uma ordem que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Tessalônica, aos crentes de Tessalônica. O que é que ele diz no versículo 6, Alberto? Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Qual era o problema, meus irmãos? Aqueles crentes de Tessalônica estavam esperando a segunda vinda de Cristo. Acontece que eles disseram, Davidson, Cristo vai voltar. Então o que é que eu vou fazer? Nada. Cristo não está vindo? E o que é que eu vou fazer agora, Alisson? Eu vou. Está de boa, Netflix, YouTube, Facebook, Instagram. O que mais que o pessoal assiste? Amazon Prime, Disney Channel, o que mais? Sport TV. Aí gosta de futebol, mas não tem jeito não. Vai assistir jogo do Flamengo de manhã, de tarde, de noite, reprise. Vai assistir de novo o campeonato de 2019. Porque Cristo não vai voltar? Para que é que eu vou trabalhar? Aqueles crentes disseram e pensavam, se Cristo está voltando, para que eu vou arrumar a casa? Se Jesus vai voltar, eu vou trabalhar à toa? Se Cristo vai voltar, para que eu vou lavar roupa? Se Cristo vai voltar, para que trabalhar, Francisco? Cristo vai voltar. Eu vou perder, vou me desgastar, se Cristo vai voltar. E aqueles crentes não estavam fazendo nada, vivendo o que nós chamamos de uma vida de ócio, uma vida preguiçosa. Se a gente fosse usar um linguajar assim mais coloquial, assim, a gente dizer, esse povo estava tudo à toa, sem fazer nada. Como dizem por aí, de bobeira, sem querer fazer nada. E Paulo está dizendo, não, meus irmãos, não é isso não. Vocês entenderam tudo errado. E esse é o problema, meus irmãos.
de fazer uma leitura errada da Bíblia. Você lê uma passagem e interpreta do jeito que é melhor para você, não do jeito correto, e aí você pode cometer loucuras. É evidente que nós esperamos a segunda vinda de Cristo, todos esperamos, mas acontece que Ele não disse o dia certo que Ele vai voltar. E enquanto Ele não voltar, o que é que nós precisamos fazer? Continuar pregando o Evangelho, continuar anunciando as boas novas, continuar vivendo pela palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. É isso que Paulo diz aí no complemento do versículo. Olha, se afastem dos ociosos, porque eles não estão vivendo com a tradição que nós passamos para vocês. E qual foi a tradição que Paulo passou para eles? Foi a mensagem do Evangelho. E o Evangelho nunca disse que nós devemos ser preguiçosos. Nós precisamos sim ser trabalhadores, principalmente trabalhadores do reino de Deus. Essa ideia de ficar de braços cruzados, sem querer fazer nada, sabe, Alberto, aquele que recebeu, Ivonete, a unção do canto, é aquele que chega na igreja, se senta lá no canto da parede e ninguém mexe com ele, porque ele também não fala com ninguém, ele não faz nada, ele não quer conversa, ele é o último que chega e o primeiro que sai, para ninguém mexer com ele, para ele não ter que trabalhar, não fazer nada. Esse é o que tem a unção do canto, que não quer fazer nada. E Paulo está dizendo, não é isso não, meus irmãos. Nunca foi isso que nós ensinamos a vocês. Sabe, aquelas pessoas, quem já morou em condomínio aqui sabe que o porteiro, ele conhece todo mundo e ele sabe da vida de todo mundo, não é isso? Quem já morou em condomínio sabe que o porteiro, ele conhece todo mundo, a vida de todo mundo, a hora que chegou e que saiu. Mas o exemplo que Paulo está dando, meus irmãos, não tem nada a ver com o porteiro, porque o porteiro, esse é o trabalho dele. Mas acontece que aquele ocioso, aquele que vive à toa, sem querer fazer nada, esse gosta de ouvir, e de conhecer, e de enxergar a vida do povo, a vida de todo mundo. E Paulo está dando um puxão de orelhas para esses que estavam vivendo dessa forma. O que é que diz aí o verso, do verso 7 até o verso 9, Alberto? Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga de noite, de dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Paulo está dizendo, olha, o exemplo nós temos, nós trabalhamos, nós demos um duro danado. Durante essas 3 semanas que nós estivemos com vocês, isso palavras de Paulo, nessas 3 semanas que estivemos com vocês, nós trabalhamos, e muito, não foi pouco não. E olha, nós nunca pedimos nada a vocês. Nós trabalhamos arduamente, de forma dura, pesada, para que nós não fôssemos um peso para vocês. Paulo sabia da luta que esse povo passava. Paulo sabia das dificuldades que o povo passava, meus irmãos. E Paulo tinha essa consciência. Ele disse, olha, a gente não quer ser mais um peso para vocês. A gente não quer se transformar num estorvo para a vida de vocês. É por isso que nós trabalhamos para garantir o nosso sustento. É por isso que nós batalhamos tanto para que tudo corresse da forma correta, para que nós não fôssemos um peso para vocês. E Paulo disse, olha, a grande questão não é nem que a gente não merecesse, porque merecer pagamento, a gente merecia. A questão é que nós sabemos
que a situação não é boa. Por isso, nós estamos trabalhando e dando um duro. E por quê? Para que vocês tenham um modelo de como as coisas devem funcionar. Para que vocês entendam que essa vida de preguiça, ela não pode fazer parte do povo de Deus. Para que vocês entendam que essa situação, ela não pode fazer parte da vida do povo de Deus. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós não podemos nos acomodar com esse tipo de situação. Nós não podemos ficar levando uma vida à toa, como se preguiçosos nós fôssemos. É isso que Paulo está dizendo. Esse trabalho nós fizemos, merecíamos sim o pagamento, mas nós nunca fizemos questão disso. Usem o nosso exemplo, usem o nosso modelo e não vivam de forma errada. Eita, como eu me identifiquei com essa passagem, meus irmãos. Eita, como eu me identifiquei tanto com essa situação. Mas nós trabalhamos, meus irmãos, sabendo a situação, e por isso nós não nos tornamos um peso para ninguém. Não é esse o objetivo. O objetivo de Paulo era pregar o Evangelho. E louvado seja Deus, ele fez. O nosso objetivo na igreja também é anunciar as boas novas do reino de Deus. E isso nós também fazemos. Sempre dando exemplo a vocês. Sempre servindo de modelo para que vocês entendam como a coisa certa deve ser feita. Por isso, meus irmãos, o modelo está dado. Cabe à igreja prestar esta atenção e fazer a coisa certa, e fazer da forma correta. Isso. Oi. Ei. Precisamos fazer a coisa certa, a coisa correta. Aí se você acha, meus irmãos, que Paulo não está pegando pesado, ele engrossa esse caldo mais um pouquinho. Veja o que é que ele vai dizer no verso 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Obrigado. Aquele que não trabalhar, também não coma. Eita Jesus! Pense numa palavra para aquele que não gosta de trabalhar, para aquele que é preguiçoso, para aquele que não quer nada com nada. Pense numa palavrinha pesada. Meus irmãos, Paulo ele não fazia o politicamente correto. Paulo, quando necessitava, ele era firme em suas palavras. É interessante, meus irmãos, porque aquele que não trabalha também não coma. Não se torne peso para os outros. Dê o exemplo. Dê o exemplo. Paulo, em suas cartas, ele falava muito bem disso. Aliás, ele foi o próprio exemplo. Não podemos nos tornar fardo para ninguém. Não podemos nos tornar um peso para ninguém. Deus não nos fez para sermos preguiçosos. Deus não nos fez para ficarmos à toa, simplesmente de braços cruzados, esperando o tempo passar. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca vi na Bíblia Deus dizer que gosta do preguiçoso. Deus nunca escolheu preguiçosos para servir na obra dele. Deus sempre coloca aqueles que têm trabalho, Deus sempre coloca mais. Porque Deus não gosta daquele preguiçoso, daquela preguiçosa, daquele que não gosta de fazer nada. E é interessante, meus irmãos, porque um comentarista bíblico, ele disse, olha, aquele que não gosta de trabalhar. E, meus irmãos, me deixe fazer só uma ressalva, antes que eu fale o comentário do homem lá. Quando nós falamos de não fazer nada, meus irmãos, aquele que não trabalhar, não coma. Em hipótese alguma, eu estou falando das irmãs que são donas de casa.
Porque quem é dona de casa aqui? Amém. Amém. Falta serviço em casa? Não. Se brincar, tem mais serviço dentro de casa do que fora. Então, irmãs, não tomem para si essa palavra, porque donas de casa trabalham dobrado feito tapioca. Nunca falta serviço dentro de casa. Sempre tem alguma coisa para fazer. Então essa palavra não se aplica às donas de casa, porque eu sei como o trabalho de vocês é cansativo, é árduo, é duro demais. Mas o comentarista bíblico ele vai dizer, olha, aquele que gosta de viver à toa, aquele que não gosta de trabalhar, aquele que não gosta de servir, aquele que não dá o bom exemplo, aquele que só vive atrapalhando a vida dos outros, esse precisa ser afastado do meio do povo de Deus. Aleluia. A gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente cresceu ouvindo uma expressão que nós nordestinos conhecemos muito bem, e vai dizer assim: aquele que não vive para servir, ele não o que, meus irmãos? Não serve para viver. Se o comentarista se eu fosse resumir tudo o que o comentarista bíblico falou, eu diria: aquele que não vive para servir, ele também não serve para viver. Porque, meus irmãos, quem é que aguenta ficar carregando um peso desse nas costas? Carregando aquele que não gosta de trabalhar, aquele que não gosta de fazer nada, aquele que gosta de malandragem, aquele que vive só de vadiagem. E tem, viu? Tem. Quando na verdade, meus irmãos, quando Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu estou subindo aos céus, mas eu vou voltar. Isso não era para os apóstolos ficarem parados. Vocês lembram lá de quando Jesus subiu aos céus? Ele disse: olha, vocês me esperem. Mas acontece que não era para ter ficado parado, não. E eles esperaram um tempo até que veio o anjo e disse: bora, gente, bora trabalhar, bora pregar o evangelho, bora anunciar as boas novas. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja vibrante. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja operosa. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja que trabalha. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja que tem alegria em pregar a palavra de Deus, em servir ao próximo, em sair para evangelizar. O chamado que Cristo nos deu foi para irmos para fora, para evangelizarmos pessoas, para anunciarmos as boas novas, para servirmos aos outros também fora da igreja. Porque ser crentes dentro da igreja é fácil demais, Dindo. Difícil é sermos crentes do lado de fora, servirmos aos outros do lado de fora, trabalharmos do lado de fora, darmos o exemplo do lado de fora. Porque aqui dentro é muito fácil. Aqui todos têm o mesmo objetivo. Aqui todos querem a glória de Deus. Mas as pessoas precisam ver também toda essa operosidade lá fora. É lá fora aonde estão os desviados. É lá fora aonde estão os perdidos. É lá fora onde estão aqueles que por algum motivo se afastaram da igreja, estão agora andando como ovelhas sem pastor, e nós precisamos ter compaixão dessas pessoas e trazê-las de volta para a igreja. Esse é o nosso papel. Cristo não gosta de gente preguiçosa. Cristo quer que todos nós trabalhemos. Mas acontece que aí você fala: ô pastor, eu tenho orado pela minha família, já faz tanto tempo. Mas acontece que ninguém se converte, e ninguém vem para a igreja. A pergunta é: você tem evangelizado as pessoas da sua família? Você tem convidado as pessoas da família para virem à igreja? Porque se você não chamar, é lógico, se o Espírito Santo colocar no coração das pessoas, elas vão vir. Mas esse papel é nosso, meus irmãos.
Essa ordenança para convidar pessoas é dada a mim e a você. Convidemos essas pessoas. Anunciemos o Evangelho da salvação para essas pessoas. Acontece que tem gente que tem terceirizado até isso. Eu estava ouvindo uma história, meus irmãos, e eu fiquei muito entristecido, irmã Dorinha, quando eu vi um professor dizer que chegou na metade do ano e chegou o Cícero para um aluno dele e disse, isso na metade do ano, meus irmãos, como nós estamos agora? Olha, se você não estudar, você vai ser reprovado. E aí aquele adolescente chegou para o professor e disse, professor, meus pais trabalham o dia todo, passam o dia fora de casa, e eu passo o dia sozinho. Então, professor, meus pais não me cobram nada, e eu também não cobro nada dos meus pais. Estes pais que estão terceirizando o ensino dos seus filhos, a educação dos seus filhos, o evangelismo dos seus filhos, estes pais estão fazendo um desserviço para a sua família. Estão deixando seus filhos nas mãos de outros. E muitas vezes, e principalmente aqui as mães de plantão, principalmente Mari, que é mãe de filho pequeno, não deixe que a internet eduque o seu filho. Vocês, avós, como irmã Dorinha, Ivonete, Lusa, não deixe que a internet eduque seus netos. Sejam vocês os educadores dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos bisnetos, das bisnetas. Dindo, não deixemos, meus irmãos, que as redes sociais digam para as crianças o que é correto e o que é errado, porque o mundo só ensina aquilo que não presta para as crianças. Por isso essa responsabilidade é de vocês, é toda nossa, inclusive aqui na igreja. Agora, sabe o que mais? Olha o que é que ele vai dizer no verso 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Sabe o que é mais grave, meus irmãos? É que agora Paulo está dizendo o que é ser ocioso. Ocioso é aquele que, além de não querer trabalhar, não gostar de trabalhar, ter alergia ao trabalho, ele ainda gasta o tempo dele bisbilhotando a vida dos outros, se intrometendo na vida dos outros. E o que é mais triste é que Paulo não está dizendo isso, meus irmãos, para pessoas de fora, não. Ele está dizendo para pessoas de dentro da igreja. A pessoa, além de não trabalhar, além de ser... quem lembra daquela expressão nem? Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, a não ser ficar olhando para a vida dos outros, botando o nariz e o dedo onde não deve, observando simplesmente o que é que os outros estão fazendo e se intrometendo na vida alheia. Paulo está dizendo, olha, nem sejam ociosos, nem preguiçosos, e muito menos bisbilhoteiros, intrometidos. Se fosse aqui na Paraíba, ele dizia enxerido. Fiscal de obra própria também. Fiscal da natureza. É grave, meus irmãos. Paulo está pegando muito pesado com aquelas pessoas para que elas corrigissem aqueles erros. E, meus irmãos, louvado seja Deus que não tem preguiçosos nessa igreja. Louvado seja Deus que não tem gente à toa nessa igreja. Mas fica a observação, fica o cuidado e fica a advertência que nós não caiamos nessa vida de preguiça, nessa vida de ociosidade, nessa vida de ficar à toa, e muito menos ficar olhando a vida dos outros e ficar se intrometendo na vida dos outros. Porque às vezes acontece em igreja, meus irmãos, graças a Deus que não nessa, louvado seja Deus, mas acontece que às vezes as pessoas não fazem nada da vida e passam o dia todo
no Facebook, no Instagram, olhando para a vida das pessoas da igreja, aí de repente olha uma foto e fala: eita, se o pastor vê um negócio desse. Aí a primeira coisa que faz é o quê? Repassa a informação do pastor, como se a pessoa fosse a fiscal ou o fiscal da igreja, e tem que precisar estar contando tudo ao pastor. Precisa não, meus irmãos, precisa não. Basta que cada um faça a sua parte, basta que cada um cuide da sua própria vida. Eu sei que esse trabalho, eu sei que essa informação em algum momento vai chegar a mim, mas não precisa ser portador desse tipo de notícia, porque se eu aprendi uma coisa na minha vida cristã, se tem alguma coisa que não fica escondida, meus irmãos, é o tal do pecado. Esse não fica escondido de jeito nenhum. Em algum momento ele vai aparecer. Ele aparece, porque pecado ele gosta de aparecer, pecado gosta de se amostrar. Em algum momento ele vai aparecer, e essa informação, esse pecado vai chegar aos meus ouvidos, em algum momento. Fiquem tranquilos. Tanto é que Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, verso 12, trabalhe, fiquem tranquilos no seu trabalho, sejam seguros no seu trabalho, e não fiquem se explorando uns dos outros. Eu falei isso com minhas palavras. Agora, o que foi que Paulo disse, Alberto, no verso 12? A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Paulo já tinha advertido isso outras vezes. Meus irmãos, que nós trabalhemos para a gente não se tornar um fardo para outras pessoas, para que a gente não se transforme em um peso para outras pessoas, e que a gente cuide da nossa própria vida, para não viver nessa vida de bisbilhotagem, de enchimento, de ficar olhando a vida dos outros. Tudo isso eu digo com muita tranquilidade, com muita naturalidade, meus irmãos, porque isso não acontece nessa igreja, então não é direcionado para ninguém especificamente, mas isso é uma advertência de Paulo, e é uma advertência também do seu pastor, para que você não caia nesse tipo de armadilha, para que você não caia nesse tipo de cilada que Satanás coloca no coração das pessoas, que não sejamos preguiçosos, e muito menos nos tornemos um peso, um fardo para outras pessoas, e que a gente não ganhe e não leve o rótulo de ser fofoqueira, mexeriqueira ou mexeriqueiro. É o novo Dido, mexeriqueira. Isso é do tempo de Dido. Mexeriqueira. Eita. Enxerida. Tem outra Dido. Lembra não, ela foi demais também, né? Aí foi longe demais, né? Oh, meus irmãos, a igreja de Deus, ela não foi chamada para ser uma igreja preguiçosa. Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de preguiça. Deus nos deu, foi um espírito de ousadia. E que nós utilizemos esta mesma ousadia, esta mesma coragem, para que a gente saia por essas portas e anunciemos as boas novas do Evangelho. Que a gente utilize toda a força que nós temos, todo o ânimo, todo o encorajamento que nós temos para anunciar as boas novas do reino de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra da salvação. Isso ele falou para os preguiçosos, mas acontece que ele deu uma palavrinha bacana também, meus irmãos, para aqueles que trabalham. E olha o que ele diz aí no verso 13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem de fazer o bem. Mas pastor, tem uma pessoa na minha família que não quer nada com nada, que vive me pedindo dinheiro emprestado e não paga, que vive pedindo meu cartão de crédito para comprar um botijão de gás, e quando chega no dia que a fatura vai vencer e a pessoa nem liga para mim,
E quando eu ligo para ela, ela não atende. E eu mando um WhatsApp, ela não visualiza. E eu mando uma carta, jogo uma pedra, ela se afasta do meio. E ela não quer conversa comigo, ela não quer pagar. E agora? Fazer o quê? Vai condenar a pessoa? Faz de novo. Empresta de novo. Mas eu vou ficar tendo prejuízo toda vez? Meu irmão, minha irmã, se Deus te deu o suficiente para você poder abençoar outra pessoa e não vai lhe fazer falta, faça o bem. Mas pastor, mas é uma safadeza. A pessoa sabe que eu tenho vergonha de dizer não. A pessoa sabe que eu sou encabulada para negar as coisas. Se você puder, faça o bem. Jesus não quer, Francisco e Mari, que a gente tire da nossa boca para dar aos outros. Não precisa fazer isso não, meus irmãos. Mas se você pode fazer o bem, faça. Se você pode abençoar alguém, abençoe. E principalmente os da família da fé. Principalmente. Se você puder abençoar, abençoe. E não se preocupe, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que o que, meus irmãos? É melhor dar do que receber. Se Deus tem sido tão bom com você, a ponto de não faltar na sua casa, então seja generosa, seja generosa e abençoe aqueles que precisam. Mas por outro lado, meus irmãos, além de fazer o bem, você percebe que tem aquela pessoa na igreja, é dentro da igreja, que ela não quer nada com nada. Ela não quer servir no louvor, ela não quer servir na limpeza, ela não quer servir na distribuição dos elementos da ceia, ela não quer entregar os envelopes de dízimos e ofertas, ela não quer ir para a salinha das crianças, ela não quer participar da escola dominical, ela só vem para o culto naquela unção do canto, fica lá no cantinho, não conversa com ninguém. Paulo também diz o que nós devemos fazer com essas pessoas. Diz o que, verso 14, Alberto? Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, matem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Sabe o que a gente deve fazer com essas pessoas na igreja? Se a pessoa está aqui, você vem, ó, é para o outro lado. Mas se ela estiver desse lado de cá, aí você vem para essa. Se afaste dela. Isso não é uma orientação, não, isso é uma ordem de Paulo. E pode fazer, viu? Pode fazer com minha autorização. Se você sabe que tem alguém na igreja que não quer fazer nada, e que você chegou com amor, e fez um convite, mas se ainda assim a pessoa não quer nada com nada, deixe quieto, faça um pouquinho, dê um distanciamentozinho nela, com carinho, com amor, com respeito. Grosseria nunca, jamais, mas com carinho e com respeito, para que a pessoa se sinta constrangida. Ela mesma vai entender que está sendo constrangida. E o verso 15 diz o que, Alberto? Contudo, não o considere como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Dentro da igreja, meus irmãos, nós não temos inimigos. Dentro da igreja, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. O sangue que corre dentro da sua veia é o sangue de Cristo, é o mesmo sangue que corre nas minhas veias, é o mesmo sangue que corre nas veias de Francisco, de Mari, de Alisson, de Mandorinha, de Alberto, de Davidson, de Lena, Cícera, Ivonete, Carol, Patrícia, Rosinaldo, de Rejane, de Irmã Dela, de todos. Não tem inimigos dentro da igreja, somos todos irmãos em Cristo, somos todos membros de um só corpo. Somos irmãos. E precisamos tratar, assim como o Ivonete trata a Lusa, com todo o amor e vice-versa. Assim também deve ser dentro da igreja. Precisamos tratar a todos com amor. Nunca, jamais, em tempo algum, como inimigos, meus irmãos.
Porque inimigos do Evangelho já tem demais. E nós não precisamos de mais um. Amém, meus irmãos? Amém. E Paulo finaliza essa carta com uma grande saudação. Versos 16 a 18, Alberto. O próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo, em todas as formas. O Senhor seja com vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação do próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Paulo finaliza essa carta dizendo que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus da paz conceda a paz a vocês. E isso a gente diz a todo mundo, né? Que Deus te abençoe, que Deus derrame paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre as suas rendas. Que Deus te abençoe, te guarde, que te livre, que te proteja, que te sustente, que te ame, que te perdoe. Porque como nós dizemos isso para estranhos, meus irmãos, e quanto mais para aqueles que nós amamos, que são da nossa família de fé. Esse exemplo de Paulo, que também tome conta da nossa vida. E Paulo não teria como terminar melhor essa carta, meus irmãos, com uma saudação como essa, escrevendo de próprio punho, porque ele é o autor da carta, e desejando isso para aqueles crentes em Tessalônica. E se tem algumas aplicações que nós podemos fazer, é que nós oremos para que o Evangelho continue sendo pregado, meus irmãos. Que nós oremos para que Deus nos proteja do maligno, a todos nós. Quando o Dino vai trabalhar na moto, e de vez em quando ele gosta de dar um cochilinho, isso andando na moto, viu? Pilotando a moto. De vez em quando ele liga no piloto automático da moto e a moto vai sozinha. E Deus sustentando. Oh, meu Deus do céu. E eu fico doidinho em casa. Quando ele me fala que, eita, cochilei, pastor. Senhor, dá um peteleco para ele não dormir. Ou quando Alberto, nas suas viagens pelo interior, e eu fico sempre em oração, Deus protege ele, guarda ele, Senhor. Assim como eu oro quando o Marinho vai trabalhar lá como segurança, eu digo, Senhor, guarda a vida dele. Evita, Senhor Deus, que alguém chegue perto dele para fazer um mal a ele. Assim como eu tenho orado, meus irmãos, quando o Francisco também sai para trabalhar, quando o Rosinaldo está lá na oficina, quando o Davidson está lá no seu trabalho, Cícera, quando todos os irmãos, a Elisângela, quando sai para trabalhar todos os dias, quando o Regiane está indo para o hospital, e eu peço que Deus não permita que nenhuma doença daquela encoste nela. Quando nós oramos, meus irmãos, eu tenho orado pelos jovens da igreja, de Vitor, Carol, Davidson, Bia, Mateus, que entregou a vida a Cristo. Que alegria, meus irmãos. E nós estamos orando pela vida de Alisson, que continue sendo um servo bom e fiel ao Senhor, que continue servindo a Deus com alegria. Glória a Deus. Que Deus continue deixando o Dindo acordado, com ânimo, que ele toque, que ele sirva a Deus, louvando ao Senhor com alegria. Oh, Pai amado, nós temos que orar uns pelos outros, porque, meus irmãos, nós oramos pedindo a Deus, porque, como Paulo mesmo disse, porque Deus é fiel. E porque Deus é fiel, nós podemos confiar no amor dEle, nós podemos confiar na graça dEle, nós podemos confiar na misericórdia dEle, porque Deus é bom. E o amor leal dEle, como o salmista disse, é eterno. A sua fidelidade permanece de geração em geração. E é por isso que nós confiamos nele. Mas nós não podemos ser ociosos, preguiçosos. Muito pelo contrário, nós precisamos dar o bom exemplo, meus irmãos. E acima de tudo, fazermos o bem. A quem? A todos. E quando? Sempre, sempre, sempre.
precisamos fazer o bem sempre. Amém, meus irmãos? Não tínhamos, vamos ficar de pé. Não tinha como concluir esta carta do apóstolo São Paulo de uma forma tão abençoadora, com as instruções que Paulo nos deu, para que nós façamos o bem a todos, que a gente não seja preguiçosos, que nós não sejamos preguiçosos, mas que a gente tenha o prazer e a alegria de servir ao Senhor, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Quando a professora chega ali da salinha e a equipe de louvor se organiza, eu quero convidá-los mais uma vez a domingo pela manhã estarmos aqui na escola dominical. E meus irmãos, domingo à noite, convide alguém. Você já imaginou se cada pessoa da igreja convidasse mais uma pessoa? Nós teríamos aqui mais pessoas sendo abençoadas pela pregação da palavra de Deus, pelas boas novas da salvação. Então, meus irmãos, fica esse convite, fica esse aviso. Convide pessoas para que domingo nós estejamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos encerrar com louvor este culto a Deus.